Olá, queridos, graça e paz. Vamos a uma prosa com o pastor direto ao assunto e sem cortes. Veja bem, o assunto que nós vamos refletir, ele é bastante interessante, extremamente intrigante, desperta muita curiosidade. Eu me refiro às contaminações sexuais. Eu acredito que o sexo envolve relações que vão muito além do contato físico. Existem conexões por meio de laços sentimentais e emocionais e, sobretudo, alianças espirituais que acontecem por meio do ato sexual. Pois bem, por mais absurdo que seja, eu acredito assim. E vou tentar te convencer desse fato. Veja bem, se a própria experiência física ela já expõe uma pessoa de tal maneira que corre o risco de sofrer uma gravidez indesejada, onde a partir de então se encontra vinculada ao seu parceiro durante toda a gestação e ao mesmo tempo comprometida por meio do vínculo da paternidade e maternidade por toda a vida. Imagine comigo o que não acontece na dimensão do espiritual, de modo que eu acredito que DST, doença sexualmente transmissível, ela não se limita somente a questões físicas, mas às questões emocionais, sentimentais e espirituais. Acredito que existem mazelas, que existem maldições que atingem essa dimensão espiritual. Por essa razão, a Bíblia nos orienta a fugir da imoralidade sexual. Isso é o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16 ou 18, que nos diz, 6 a 18, que nos diz o seguinte: ou não é do vosso conhecimento que quem se une à prostituta torna-se um só corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Veja que o texto nos fala sobre unidade. Aquele que se deita com a prostituta torna-se um só corpo com ela. E aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com o Senhor. Uma unidade que acontece no mundo físico e acontece também no mundo espiritual. E a orientação bíblica é fugir, portanto, da imoralidade sexual. Ou seja, fuja dessas contaminações que existem. Eu, como pastor, aconselho pessoas há muitos anos e vejo que muitas pessoas se encontram aprisionadas aos seus passados, não conseguem viver uma relação saudável porque fazem comparações e são atormentadas por lembranças devido a esses laços e devido a essas alianças. Evidentemente, a fé em Cristo é suficiente não somente para perdoar os pecados, mas para purificar de toda a impureza. Porém, as pessoas precisam conhecer a palavra para poder viver e desfrutar de todas as suas bênçãos. Mas essa realidade em relação ao sexo, além de uma explicação bíblica, teológica, também tem uma explicação científica. O Dr. Daniel Amen, um neurocientista clínico, psiquiatra renomado, escreveu um best-seller que se tornou conhecido como Mude o seu cérebro, mude o seu corpo, onde ele apresenta as experiências tridimensionais relacionadas ao sexo que envolve corpo, alma e espírito. E ele defende a tese de que o sexo promove mudanças neuroquímicas no cérebro das pessoas que se relacionam umas com as outras. Então veja a seriedade da situação. Sem falar na concepção das religiões orientais, principalmente afrodescendentes, que explicam por meio da física quântica, sensação extrasensorial, que as pessoas se encontram interligadas na dimensão física e espiritual, de modo que é comum vermos propaganda dizendo eu garanto o amor de volta, ligo, desligo, ativo e desativo os laços afetivos. Enfim, trouxe uma explicação científica por meio da neurociência, trouxe uma interpretação religiosa de forma mística, porém nós recorremos à Sagrada Escritura, que é a autoridade máxima sobre a nossa vida, e a Bíblia nos manda fugir da imoralidade sexual por causa das contaminações. Evidentemente, o sexo é bênção de Deus, foi criado antes do pecado e a ordem divina para o casal é crescer e multiplicar. Isso seria impossível através da telepatia, evidentemente só se tornou provável através da relação íntima, da relação saudável. Portanto, o sexo não é pecado, porém ele se torna um pecado a partir do momento que você não atende os princípios e preceitos divinos
e sagrado. Então o sexo se torna uma perversão através da luxúria, da lascívia, da promiscuidade, e a orientação bíblica é para fugir. O sexo foi estabelecido por Deus visando o casamento, né? Visando o matrimônio. É isso que está escrito lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. É exatamente o seguinte, veja bem: digno de honra seja o matrimônio entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal. Portanto, Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então o sexo é para o casamento. O sexo antes do casamento é fornicação. O sexo extra-casamento é adultério. E a Bíblia diz que Deus julgará os imorais, fornicadores, e os adúlteros que cometem tamanha imoralidade. O objetivo do vídeo é conscientizar você para que você não venha se expor tanto ao ponto de viver infeliz, com mazelas e maldições sobre a sua vida, que lhe impede de desfrutar da verdadeira dádiva divina, que é o sexo saudável através do matrimônio sagrado. Pense nisso, reflita sobre esta palavra e busque a palavra, de viver a palavra de Deus, que é vida e que é salvação. Ainda que você venha a ser conhecido nessa geração como careta, cafona, retrógrado, obsoleto, enfim, o importante é viver o que a palavra de Deus nos ensina, porque ninguém conhece melhor a criação do que o Criador. Se Deus disse, foi para o nosso bem. Não tenha dúvida disso. Deus abençoe sua vida.